Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Nestes últimos tempos, nessas últimas semanas, foram nomeados pelo Papa Francisco alguns bispos em Portugal, pelo menos três ou quatro, que vão naturalmente ocupar sedes diocesanas cujos bispos chegaram àquela idade em que são convidados a retirarem-se, tornarem-se bispos eméritos. Levanta algumas questões, algumas perplexidades do meu ponto de vista, porque sempre me fez impressão, mas nos últimos tempos ainda com mais intensidade, o facto de os bispos serem como que obrigados. É um conselho que o Concílio Vaticano II dá no Decreto Christus Dominus número 20, que, chegado a uma certa idade em que não puderem continuar a exercer o seu munus pastoral à frente de uma diocese, que peçam à Santa Sé a dispensa desse ministério, desse serviço, e possam retirar-se de uma espécie de reforma, jubilação. A idade limite, são os 75 anos, mas o mesmo acontece para os cardeais, chegando aos 80 anos, é a data limite em que possam ter direito a voto passivo no conclave que nomeia, onde é eleito o Santo Padre, o Papa. Mas isto depois generaliza-se também os sacerdotes, chegado a essa idade, alguns também vão para a reforma. O que significa que em pouco tempo são mudados os bispos nas diversas dioceses de uma conferência episcopal, de uma nação, de um país, etc. Aquele sentido da continuidade perde-se de certa maneira porque os bispos eleitos, nomeados pela Santa Sé, devem ser cada vez mais novos, porque de outra forma a sua atividade pastoral como bispos diocesanos se torna muito curta. E por isso, diríamos nós, a mentalidade, a psicologia do novo bispo é tentar fazer o mais possível no pouco tempo que tem à sua disposição. Tem pouco tempo, poucos anos de vida pastoral numa diocese. O que significa que aquela ideia de que a continuidade vem de um para o outro, que era a sabedoria do episcopado antes do Concílio Vaticano II, até esta norma, porque foi o Christus Dominus que assim o aconselha, o direito canónico prescreve. E por isso tem pouco tempo e a sua tentação é fazer muito em pouco tempo. E de facto, a partir do Concílio Vaticano II, a presença dos bispos na diocese e nas paróquias é cada vez mais intensa. Basta ver no sacramento do Crisma, que é, por excelência, o bispo, o ministro originário, como diz o concílio, tem-se de desdobrar nas paróquias para que todos os anos haja crismas nas dioceses. Ainda me lembro que, no meu caso, o bispo vinha visitar as paróquias de 5 em 5 anos e, nessa altura, havia os crismas para todos. Para que isso não aconteça, ou porque o bispo não pode ir, também os sacerdotes podem ser ministros extraordinários do crisma. E por isso a presença do bispo na vida do crente pode ser posta em causa, porque se é o sacerdote que no batismo dos adultos crisma, confere o sacramento do crisma, a relação com o bispo em cada crente, em cada fiel, torna-se praticamente remota,
a não ser naquelas ocasiões em que visitas pastorais todos estão na presença do bispo, mas o contacto pessoal que o sacramento do Crisma como tal representa, na consignação e na ligeira e ritual bufetada que no final o bispo dá ao crente, ao fiel, como sinal de que ele recebe no sacramento do Crisma a força do Espírito Santo, a fortaleza, o dom da fortaleza para ser capaz de dar a cara no testemunho cristão. Portanto, esta inovação que foi introduzida pelo concílio faz com que, de tempos a tempos, o episcopado de uma nação, de uma conferência episcopal, se altera substancialmente. E por isso aquela ideia fundamental da tradição apostólica, em que o bispo é o representante da tradição, o bispo em cada diocese, o Papa em Roma, que é o guardião da tradição, da parádosis apostólica, perde-se. Em função de uma inovação, de uma modernização, foi o caso, sobretudo, paradigmático nos tempos posteriores ao concílio, quando, a partir das obras publicadas recentemente pelo padre Charles Moore, um sacerdote americano, mas que esteve em Roma por razão de estudos e que foi testemunho ocular de acontecimentos importantíssimos, nomeadamente o chamado inquérito de Monsignor Gagnon, o arcebispo canadiano, que a pedido de Paulo VI fez uma espécie de visita canónica à Cúria Romana, porque havia suspeitas de que nos altos postos do Vaticano, cardeais, pertenciam à maçonaria. E este era o caso do arcebispo, do cardeal Baggio, que tinha a responsabilidade pela congregação para os bispos, e portanto é o responsável pela indicação dos bispos nas diversas dioceses e que o Santo Padre confirmava, e outro sacerdote, Aníbal Bonini, que o Papa Paulo VI encarregou da revisão da liturgia. Este sacerdote e este cardeal, havia suspeitas, aliás confirmadas pelo inquérito de Monsignor Gagnon, de que pertenciam à maçonaria. E, portanto, o cardeal Baggio foi responsável pela nomeação de bispos em todo o mundo que estavam alinhados, não quer dizer que pertencessem à maçonaria, mas que estavam alinhados claramente segundo um pensar, digamos assim, uma ideologia modernista que pretendia justamente modernizar a Igreja de acordo com o Concílio Vaticano II, mas que na realidade se inventou também um conceito, o espírito do concílio, para introduzir na liturgia e depois em tudo o resto da Igreja esse modernismo alinhado, portanto, segundo a perspectiva do cardeal Baggio, que só foi retirado do seu cargo pelo Papa João Paulo II, depois do atentado que sofreu em Roma no dia 13 de maio de 1981. E segundo o padre Charles Moore, que ele documenta na obra que publicou recentemente sobre a maçonaria vaticana, a primeira palavra, a primeira pedido, a primeira frase que ele proferiu ao acordar do atentado foi: chamem Monsignor Gagnon. E foi aí que ele tomou conhecimento. Monsignor Gagnon tinha-se retirado para a Colômbia, onde se dedicava à pastoral dos pobres naquele país, porque ele se tinha recusado, de certa maneira, a tomar conhecimento do inquérito, da pesquisa feita por Monsignor Gagnon, com muito cuidado, como testemunho o padre Charles Moore. E foi aí que ele tomou a iniciativa de
dispensar, dispensar o cardeal Baggio do seu serviço na congregação para o clero, substituindo por outro, o cardeal Benin, e também dispensando o sacerdote Bugnini, nomeando núncio apostólico num país do Médio Oriente. Mas essa ideia modernizante da Igreja continuou. O modernismo na Igreja foi denunciado por Papa São Pio X, continua na Igreja. E nós sabemos que a influência dos teólogos da Europa Central, o principal de todos, aquele que teve maior influência, certamente que foi Karl Rahner, mas muitos outros, o Papa Bento XVI, então professor Ratzinger, também pertencia a essa linha modernista ou modernizante, que teve coisas muito boas e teve coisas menos boas, como dizia um dos meus formadores. Ele não costumava dizer mal, referindo-se, por exemplo, aos alunos, dizia há alunos bons e alunos menos bons. Mas nós podemos dizer que esta modernização da Igreja, este aggiornamento de que falava João 23, trouxe coisas boas e coisas menos boas. Uma das coisas menos boas que eu acho que trouxe o Concílio Vaticano II foi justamente pedir aos bispos que resignassem. Eu acho que a resignação dos bispos aos 75 anos é uma tragédia para a Igreja, porque a Igreja está fundamentada sobre os profetas e os apóstolos, diz a carta aos Efésios. A Igreja chama-se apostólica porque está fundada no ministério dos apóstolos, que são os 12 escolhidos por Nosso Senhor Jesus Cristo, e que são os bispos que continuam esse ministério apostólico. E esse ministério apostólico não é um serviço qualquer. Nos anos 90 ou antes, 80, quando eu fui para a Alemanha, na preparação para o meu doutoramento, na altura era conhecido um estudioso, um teólogo, um filósofo, psicanalista, chamado Eugen Drewermann, e ele escreveu uma obra notável, enorme, em cujo título era Os Funcionários de Deus. Ele considerava os sacerdotes e, por conseguinte, também os bispos funcionários. Não ministros no sentido profundo da palavra, da diaconia, porque hoje fala-se muito em diáconos, e muito bem, mas o diácono por excelência é Nosso Senhor Jesus Cristo. E o diácono, eu estou aqui no meio de vós como quem serve. Mesmo quando em 2002 foi constituída uma comissão na Comissão Teológica Internacional para o estudo de diaconado, ele chama justamente a atenção para isso. O diácono por excelência no Novo Testamento é Nosso Senhor Jesus Cristo. E numa tradição que remonta à Antiguidade e que passa na Idade Média, por exemplo, São Tomás de Aquino, diácono por excelência é o bispo. E, portanto, a Igreja está fundada sobre o alicerce, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular, e que são os apóstolos. E, portanto, não se pode considerar nem os sacerdotes, e muito menos os bispos, funcionários. Eles são servos à maneira de Jesus Cristo, que dão a sua vida pelo seu rebanho, pela sua comunidade. Por isso é que as insígnias episcopais fala-se numa aliança, tem o anel no dedo, tem uma mitra, que é no fundo um sinal do resplendor da santidade, porque eles são aqueles que servem à santidade da Igreja. O munus santificandi, o munus governandi, o munus docendi. Portanto, o serviço na diaconia em Cristo Pessoa, do ensino, da doutrina, do magistério, do governo e da santificação, é o bispo por excelência, que não é a prazo, é a vida toda. O testemunho mais iminente dessa compreensão do ministério foi João Paulo II, que morreu no seu posto, e quando muitos o aconselhavam a que desistisse, que resignasse, porque já não eram capazes de governar a Igreja. Mas quem governa a Igreja não é o Papa. Quem governa a Igreja é o Bispo, na sua diocese.
O Papa é o Bispo de Roma, claro, tem uma função única porque é o sucessor de São Pedro e que tem a missão, o ministério de ser símbolo de unidade de toda a Igreja. Mas quem governa as dioceses são os bispos. E por isso não são funcionários a prazo. Um bispo jovem que recentemente foi nomeado em Portugal e foi meu aluno, bom aluno, excelente sacerdote, quando entrar na sua diocese diz, daqui eu só tenho não sei quantos anos, depende da idade que ele tem. É prazo. Depois vou resignar, vou-me reformar. Do sacerdócio não nos reformamos. E conheço um sacerdote, aliás dois, mas um ainda está no ativo, que está na sua diocese há mais de 40 anos, na sua paróquia. E a paróquia desenvolveu-se porque dá uma continuidade. E ele morará na sua paróquia. Se não pode, há um vigário, e a mesma coisa o bispo. Para mim faz muita impressão, desde sempre, é que os bispos resignem. Porque não pode abandonar a sua esposa. Claro que é uma relação esponsal, é uma relação analógica, naturalmente, mas é sacramental. E por isso esta mudança permanente, de acordo com um perfil ideológico, como era no caso do cardeal Baggio, e portanto que só quem tivesse um determinado perfil é que era nomeado, ou que ainda hoje, às vezes tem a impressão que os bispos são nomeados de acordo com um perfil de abertura aos tempos modernos e não como bastiões da grande tradição da Igreja, que é sempre a mesma por toda a parte e sempre. O episcopado, como de resto o sacerdócio, não é chamado a inovar, a renovar no sentido moderno do termo, no sentido das revoluções. Era assim, mas agora é diferente. Não, é a continuidade do depósito da fé que é inalterável, desde sempre para sempre e por todos, como um autor do século VI dizia. Por isso, esta mudança, esta ideia de os bispos terem de resignar aos 75 anos, para mim é uma autêntica tragédia, porque mina os fundamentos mesmo da Igreja. Os bispos são o ministério apostólico no episcopado, é o fundamento da Igreja. E se o bispo de Roma, que já tem agora 86 anos, pode continuar no seu ministério a governar a Igreja, porque é que os bispos diocesanos não continuam a governar as suas dioceses para além dos 75 anos? E se estão pobres, isto é, se estão doentes, que seja nomeado um bispo coadjutor que o acompanha até ao momento terminal, em que possa dizer, como São Paulo, combati o bom combate, guardei a minha fé e espero a recompensa do Senhor. Era isto que eu gostava de partilhar consigo neste domingo, dia da Sagrada Família, em que nos é proposta a contemplação da realização plena do sonho de Deus, que se realiza na família, na Sagrada Família de Nazaré, que se realiza na Igreja e em todas as famílias que procuram viver de acordo com a santidade. Muito obrigado pela sua atenção. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se no meu canal e partilhe com os seus amigos. Até à próxima, a conversa dominical, se Deus quiser.